Sutil e no Dicas Vetor de hoje nós vamos conversar sobre criatividade. Por que que a gente tem que avaliar a criatividade? Quando avaliar? E será que tem como avaliar algo tão subjetivo ainda na infância? A resposta é sim. A criatividade é um aspecto que tem que ser avaliado principalmente nos casos de altas habilidades e superdotação. O Joseph Renzulli, que tem a sua teoria mais difundida no Brasil, ele nos mostra que para a gente identificar uma pessoa superdotada, a gente tem que ver três características: envolvimento com a tarefa, então se é um alto envolvimento com essa tarefa, uma inteligência acima da média e a criatividade. E Camila, como é que eu avalio algo tão subjetivo, ainda mais em crianças? Nós temos um instrumento chamado TCFI, que é o Teste de Criatividade Figural Infantil, em que os pesquisadores eles mapearam 12 características relativas à criatividade e eles tornaram possível essa avaliação de maneira mais padronizada. Então, o TCFI você faz a aplicação individual em crianças do 2º ao 9º ano, em 25 minutinhos, e aí você vai ter uma amplitude de características para entender um pouco mais o processo criativo do seu paciente. Que características são essas que eu vou conseguir observar? O instrumento ele vai te dizer a capacidade que aquela criança tem de produzir ideias que se afastam do senso comum, o quanto que aquela criança consegue ser inventiva, o quanto que aquela criança consegue, a partir de uma ideia inicial, implementar, adicionar através do detalhamento características que tornam essa ideia inicial mais refinada, mais robusta, a capacidade que ela tem de ser inventiva, de pensar em várias soluções para o mesmo problema e de pensar em maneiras diferentes para resolver o mesmo problema. São características que estão relacionadas ao processo criativo, como a fantasia, a elaboração, a originalidade, e o TCFI vai te informar todas essas características sobre a sua criança que está ali sendo avaliada. Então, se você está fazendo a avaliação para altas habilidades e superdotação, o TCFI precisa compor a sua bateria para que você não fique com a avaliação muito subjetiva do que é criatividade. E a criatividade, ela é um conceito. Ela não é algo que eu acho que você é criativo ou acho que você não é, a partir dos meus achismos ou a partir das minhas vivências. Então, ser criativo vai muito mais além do que o senso comum pensa, que é uma pessoa que às vezes sabe produzir algo mais artístico. E os aspectos relacionados à criatividade, a gente tem aspectos emocionais, cognitivos, que vão perpassar o conceito de criatividade. Nas Dicas Vetor de hoje, nós aprendemos a importância de como avaliar de maneira quantitativa, padronizada, a criatividade. Não deixa de ser qualitativa, porque também quando você vai vendo o seu paciente fazer a avaliação, você vai tendo dados de como ele se comporta a partir da atitude em tarefa. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas redes sociais e acompanhem sempre aqui o Dicas Vetor no canal da Vetor Editora. Obrigada e até a próxima!